Eu queria agora que a gente pensasse sobre a célula. E aqui eu trago um conceito sobre a célula, uma definição de célula, do Joel Comiskey. Ok, mais um. Aí. Então, olha só esse conceito de célula que Joel Comiskey traz. Ele diz que a célula é um grupo pequeno. Então, ele diz de 3 a 15 pessoas. Porque se passar de 15, fica complicado, né? Quanto mais gente é complicado de pastorear. Quanto mais gente é difícil encontrar até um lugar para se reunir, né? Nossas casas, às vezes, não cabe muita gente. E quanto mais gente tiver, o que ocorre? A maioria fica calado. Porque toda célula tem os papagaios, né? O papagaio fala pelos cotovelos, né? Fala, é o papagaio. E tem também, toda célula tem papagaio e tem coruja. A coruja é aquela que fica, ó. Fica só calado observando as papagaios falar. E toda célula é assim. E quanto maior for a célula, mais coruja vai ter. Porque as pessoas ficam com vergonha de falar. Mas quanto menor for a célula, mais fácil é fazer a coruja falar, né? As corujas falarem. Então, o grupo não pode ser tão grande. Porque quanto maior for o grupo, né, mais as pessoas se escondem. E menos participam. E menos ajudam. Então, se cresceu muito, tem que preparar a multiplicação. Na verdade, desde o início de uma célula, tem que ter o alvo de preparar futuros líderes, porque vai chegar o momento da multiplicação. E a gente precisa estar de olho nisso para não perder o propósito da célula. Então, é um grupo de 3 a 15 pessoas que se reúne semanalmente ou regularmente fora do prédio da igreja, nas casas, né? Para que a gente tenha um ambiente mais acolhedor, mais informal, né? E aí tem o seguinte propósito: evangelismo, comunidade e crescimento espiritual. 3 propósitos, né, que toda célula tem que ter. A gente começou falando disso hoje, né? As coisas que não podem faltar na célula. Então aqui, olha, nesse conceito não pode faltar evangelismo, né? Ou seja, cada pessoa da célula se comprometer em orar por pelo menos 3 pessoas do seu relacionamento, do dia a dia, da sua família, do seu trabalho, da sua vizinhança, da escola, e orar, e evangelizar, e o grupo vai ajudar, né, cada um a alcançar aquelas pessoas que são alvo do seu evangelismo, né? E eu sei que essa igreja tem o DNA do evangelismo, né? Está no DNA dessa igreja. Então a célula que não está evangelizando tem uma coisa errada, está fora do corpo. Porque essa igreja tem no DNA o evangelismo, né? Fazer missões. Então, o grupo não pode ser fechado, em si mesmado. Um grupo que só busca a sua vontade, mas um grupo que está olhando os perdidos, né? Que está buscando alcançar os perdidos por meio de relacionamentos, né? Que mais? A célula também precisa viver comunidade, ou seja, tem que ser um ambiente de comunhão, não pode faltar a comunhão. Ali é um ambiente de criar vínculos, relacionamentos, de cuidar uns dos outros. E também toda célula é um ambiente de crescimento espiritual. Porque se não houver crescimento, qual o sentido? Se não for para crescer em Cristo. Então precisa haver um crescimento espiritual de cada pessoa. E aí o grande objetivo da célula em tudo isso é fazer discípulos. Cumprir a grande comissão. Fazer discípulos que fazem discípulos. O que resulta em multiplicação. Então a multiplicação vem
como consequência de uma célula que evangeliza, que vive em comunidade, né, que cresce espiritualmente e que faz discípulos, que fazem outros discípulos, e assim a multiplicação vem. Mas tem célula que não gosta da multiplicação. Eu sei que a multiplicação é um parto, né? Tem suas dores, né? A multiplicação. Vai ter que ter algum desapego, vai ter que também se colocar para ajudar na nova célula, porque vai diminuir a quantidade de pessoas, né? Vão virar 2 grupos ou até 3, não sei, né? Mas vai querer mais compromisso, né? Você que é coruja, vai ter que começar a virar papagaio, né, no grupo, porque vai ter menos gente e você vai ter que ajudar mais, contribuir mais. Eu sei que dá trabalho e é um parto. Só que a gente precisa ter olhos espirituais para perceber que esse parto vai nascer algo novo. Vidas serão geradas. Vai haver mais crescimento por causa da multiplicação. A gente vai alcançar novas casas. Nós vamos poder ter um melhor ambiente para evangelizar outras pessoas. Nós vamos poder atender melhor as necessidades uns dos outros, porque o grupo vai ser mais fácil de viver o pastoreio mútuo. Então nós não podemos perder de vista que esse é o DNA da célula. E também eu queria apresentar o trabalho de treinamento e discipulado que envolve, né, uma escadinha, né, de preparo de vidas, né? Então nós temos como um primeiro alvo, né, ganhar pessoas. Precisamos ganhar pessoas, porque a grande comissão diz que nós devemos fazer discípulos indo e batizando. Então a gente precisa ganhar pessoas para começar o processo discipular. Então nós precisamos, como célula e como cada um, né, se envolver em ganhar pessoas. Em outras palavras, significa evangelizar ou proclamar, né, a palavra de Deus, falando e com a sua vida, né? Precisamos ser um povo que se importa em ganhar os perdidos. E aí, quando a gente ganha alguém, nós vamos desenvolver a segunda parte da missão, que é consolidar essa nova vida em Cristo, que é um processo extremamente delicado. Muita gente se desvia do evangelho nessa hora, porque a consolidação é ajudar o indivíduo, né, aquela pessoa que se converteu, a se manter na decisão que ele tomou e também a fazer ajustes, deixar os valores do mundo e passar a viver os valores do reino de Deus. Então, nessa fase, tanto do ganhar como do consolidar, é uma fase que vai precisar de toda a célula trabalhando, investindo nessas pessoas que vão sendo ganhas, tanto como grupo, como também individualmente. Vai ter que ter o discipulador, vai ter que ter gente para cuidar dessas pessoas que estão chegando. E nessa fase o discipulado tem que ser intenso, tem que ser intencional, intenso, de preferência semanal, né? Tem que estar bem perto dessas pessoas. E é um processo de integrar essas pessoas na vida da igreja e firmar os novos valores da vida em Cristo. E aí isso a gente faz como grupo pequeno e também 1 a 1, né? Discipulando através do grupo, através do 1 a 1 e também através do grupo grande, né? Esses encontros aqui no templo. E aí vem a outra fase, em que a pessoa já se consolidou e ela está sendo treinada, discipulada e edificada para crescer cada vez mais, e ela precisa ser engajada nesse treinamento prático, ela precisa ser envolvida para que ela esteja apta a chegar no 4º passo, que é ser enviada, para ela se colocar agora como um discipulador, um líder, né? Alguém que está gerando outros, alguém que serve, alguém que entende, que tem dons.
que Deus quer usá-la, que tem um chamado, alguém que é apto para ministrar a outras vidas. Então esse é o trabalho, o alvo da célula e do discipulado 1 a 1, que a igreja e a célula e o 1 a 1 precisa investir para que o processo multiplicador de discipulado continue. E nem sempre esse processo é tão demorado. Muitas vezes a gente já está nesse processo de ganhar a vida para Cristo e a gente já está consolidando a fé dela nesse processo de investir nessa pessoa, discipular, né, envolver ela na célula, já vai integrando ela nas atividades. E quando ela também já se converteu, a gente já, além de consolidar, já treina e já ajuda ela a ganhar seus familiares para Cristo. Então nem sempre isso é um processo tão longo assim. Às vezes acontece ao mesmo tempo essas etapas, mas a gente não pode perder de vista que esse é o trabalhar do Vida na Vida. Porque se isso não acontecer, se a gente não preparar pessoas, a célula vai estagnar. A célula vai perder o seu propósito. Então esse é o alvo do discipulado, e tudo isso também envolve relacionamentos intensos, relacionamentos regulares, para que a gente ajude as pessoas a crescer. Também eu gosto desse conceito de célula, de Ralph Neighbor, que ele diz assim, olha o conceito que ele vai dizer o que é a célula. A célula não é um grupo de oração, ainda que a oração seja um ingrediente básico. Não é um grupo de discipulado, ainda que o discipulado aconteça intencionalmente. Eu fiz alguns ajustes nesse conceito, tá? É um conceito antigo, eu coloquei meu dedinho ali, uma palavrinha ou outra, tá? Não é um grupo de estudo bíblico a célula, ainda que a edificação seja forte nas reuniões. Não é um grupo de cura interior, ainda que seja um lugar de restauração. Não é um ponto de pregação, ainda que no grupo haja sempre encorajamento para a obediência à palavra. Não é um grupo de louvor, ainda que nas reuniões tenha um tempo para louvor e adoração. Não é meramente um grupo de comunhão, ainda que a comunhão seja um grande alvo da célula. Não é simplesmente um grupo de evangelismo, ainda que esse seja um forte objetivo da célula, que gerará o crescimento e a multiplicação. Enfim, o que é a célula? A célula é um pouco de tudo isso, né? Então não podemos perder de vista que a célula é um pouco de tudo isso, inclusive não pode faltar a comida, que a irmã falou ali. Tem que ter comida, tem que ter, porque é ao redor da mesa, né, comendo, que a gente se abre mais ainda, né? Que a intimidade acontece. Então nós precisamos viver esse relacionamento próximo, íntimo. E quando a gente traz comida, né, todo mundo gosta, todo mundo fica feliz, né, e a gente vive uma intimidade. Bill Beckham vai dizer sobre os grupos de Jesus que a gente viu, né, na primeira palestra, né? E ele vai dizer que esse foi o método de Jesus de realizar a obra por meio dos seus grupos. Então nós vemos que Jesus tinha o grupo de trio ou 1 a 1, a dupla, né, que ele enviava. E para que serve esse ambiente discipular? Esse grupo menor de 1 a 1, de trio ou até de quarteto, casal acompanhando casal, é o discipulado básico. Nesse ambiente a gente cuida do detalhe. Tem coisas que no grupo grande e no grupo pequeno até passa despercebido, mas no 1 a 1 não. No 1 a 1 a gente pode fazer algumas perguntas assim mais profundas e a gente pode tentar saber coisas assim em que a pessoa vai ter mais liberdade de contar no 1 a 1 do que no grupo pequeno ou grupo grande, porque a pessoa tem receio de se expor. Mas no 1 a 1 a gente pode, né, fazer algumas perguntas assim, mais entender melhor como a pessoa está vivendo. Por exemplo, de repente no grupo pequeno, na hora do compartilhar, o irmãozinho falou assim, qual é o motivo de oração?
Aí o irmãozinho falou assim, eu quero que ore pelo meu casamento. Né? E ele e a esposa são da célula, né? Eu preciso que vocês orem mais pelo nosso casamento, estão precisando de oração. Aí ele só diz isso. Mas aí quando você vai se encontrar com ele, no 1 a 1, aí você pergunta, o que foi que aconteceu no seu casamento? Como é que está o seu casamento? Ele vai ter mais liberdade de dizer, a gente está brigando muito, da última vez jogou uma panela na minha cabeça. Aí você vai entender onde é que está o problema, o que é que está acontecendo. E a pessoa vai sentir mais à vontade para falar. Então, nesse ambiente, a gente consegue aprofundar, ter mais intimidade, tratar de coisas de detalhes, né? É um ambiente ideal para confessar pecados, porque a pessoa se sente mais à vontade. Também em dupla, né? A gente pode evangelizar, como Jesus enviou de 2 em 2. Também é muito bom para treinar, né? Um treinar o outro. Né? E vamos fazer junto, vamos lá, vamos junto. E um vai ensinando o outro a colocar em prática o evangelho. E o grupo pequeno? O grupo pequeno, que Jesus tinha o seu número, né? O seu grupo de 12, que o número não é o mais importante, mas é a questão de ter um grupo pequeno. O grupo pequeno, ele já vai ter a cara de família, como vocês disseram bem, né? Vocês acertaram em cheio. É como se fosse uma família, né? A grande família, né? Que tem aquele seriado, né? Que cada um tem seus problemas, mas a gente se ajuda, a gente está sempre junto. E ali a gente vive em comunidade, ou seja, em comum, numa vida em comum, né? Vivemos juntos, nossa família do dia a dia, a gente conta com o nosso grupo para o que der e vier. Né? Por exemplo, se alguém está enfermo, o grupo é o primeiro a visitar, às vezes vai até primeiro do que os parentes. Olha que maravilha. Né? A minha sogra ficou enferma no final do ano, ficou hospitalizada. Ficou umas 2 semanas hospitalizada. E aí tinha que ter um cuidador lá. E aí quem estava disponível da família próxima era apenas os 2 filhos. Que conseguia, porque eu tinha que cuidar de casa para minha esposa ir. E o irmão dela também deixava a esposa cuidando das coisas de casa e ele ia. E eles ficavam revezando. Mas quem dava conta de estar sempre ali durante 2 semanas? Só 2. Não dava conta. O que aconteceu? A célula da minha sogra se colocou à disposição. Várias irmãs que tinham disponibilidade, porque a minha esposa trabalha pela manhã e o meu cunhado trabalha manhã e tarde. Então estava todo mundo se sacrificando demais. E aí, várias irmãs da célula foram lá. Não, me coloca aí na escala. E supriu as necessidades. E foi um grande testemunho para o meu cunhado, que ainda não é crente. Porque ele ficou assim, admirado. Mas não tem que pagar nenhuma oferta, não. Oferta não é a palavra que usa, né? Nenhum valor. Ele não entende, né? Não tem que pagar nenhum valor para essas pessoas passarem o dia, não. Aí minha esposa dizia, não, é a célula. Mas como assim? Ele não entendia. Que gente que não é nem parente está lá pagando preço para ajudar, para servir, para cuidar. É família. Então a célula é como a nossa família, que está sempre junto, no que precisar, na hora da festa, na hora da tristeza. Se alguém está de mudança, né? A célula chega lá, ajuda todo mundo, vai encaixotando as coisas, cada um carrega um peso. É assim. É um relacionamento, não é só a reunião. É muito mais do que a reunião. Então é uma família, comunidade, cuidado mútuo, é um lugar de edificarmos uns aos outros, de exercitarmos os dons, de sermos corpo. Gostei que só disso aqui, vou já falar sobre isso. E também nós temos o grupo de Jesus, que era o grupo maior, que ele tinha, né, os 120 ou os 72, né, ele tinha mais do que o seu grupo pequeno. Ele tinha um grupo maior de seguidores, que também eram seus discípulos. E ali era um ambiente também de ensino, de apoio, de coordenar os trabalhos, né? Coordenar o envio, né? E nós também precisamos, né, do grupo grande, porque o grupo grande também é um ambiente discipular. Também é um ambiente de ensino, de orientação, coordenação, e juntos
né, todos os grupos, nós podemos conseguir mais vitórias porque nós caminhamos juntos, não é? E tudo isso é expressão do corpo de Cristo como uma igreja movimento. Agora eu queria falar sobre os pactos que são importantíssimos para que a célula possa expressar, né, a vida do corpo de Cristo e cultivar relacionamentos de discipulado. É como a gente viu, né, em Eclesiastes 4, né? Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, todo relacionamento discipulador precisa ser firmado numa aliança. Ou seja, precisa ser um compromisso. Não é aquela coisa que eu me envolvo se eu quiser. É algo que eu entendo que eu preciso me envolver e me comprometer com aquele grupo. Por exemplo, a igreja aqui tem o seu hall de membros, não é? O hall de membros é uma forma de um compromisso. Você não ser só um visitante. Você é um membro. Existe um hall. Ser considerado membro dessa igreja. É um compromisso. É um pacto, né? É uma espécie de pacto. Eu estou aliançado com essa igreja local. Da mesma forma é com um grupo pequeno. Precisa ter um compromisso sério para que eu seja parte, de fato, desse ajuntamento do corpo de Cristo. E no discipulado é a mesma coisa. Eu já vi muita gente dizer, vamos fazer o discipulado, todo mundo se empolga, mas na hora que começa a se encontrar, não é? Muitas vezes acontece um monte de coisa que não existe compromisso nos encontros de discipulado 1 a 1. Então, para que... vamos focar na célula, tá? Mas isso aqui se aplica ao grupo grande e também no 1 a 1, no discipulado. Mas eu vou aplicar aos pactos da célula, para que tenhamos um compromisso maior com o grupo que a gente participa e para que, de fato, possamos cultivar relacionamentos de discipulado. Então, eu vou chamar de pactos de amor. Estou falando de amor desde ontem, né? Então, nós vamos cultivar o amor, o ágape. Nós vamos viver o amor sacrificial, o amor que se doa, o amor que se importa. E aí, eu vou falar aqui de 7 pactos que todo grupo precisa ter e que as pessoas precisam se comprometer. Talvez vocês já até ouviram falar sobre isso, né? Não sei, mas se não, vai ser a primeira vez. Se já, vai fazer uma reciclagem, né? Para que haja um renovo, né, na vida da célula. E eu sei que a pandemia também bagunçou muito, né? Nossas vidas. E a gente se afastou muito, né? Nem todo mundo conseguiu, né, se comprometer com a igreja ou então com o grupo, mas agora não tem mais nenhum problema, né? Agora a gente pode, né, renovar nossa aliança, nosso compromisso e trabalhar para que a célula e a igreja, né, seja uma bênção. Então, o pacto da afirmação da graça, pode colocar cada um. Aqui primeiro eu apresento cada um deles. O pacto da afirmação da graça e do amor incondicional. Ou seja, a célula é um ambiente em que nós ministramos a graça. Então, assim como a graça me alcançou, a graça te alcança. Então, nós também vivemos não só com Deus, né, a graça, mas uns com os outros também. Nós perdoamos, nós aceitamos, nós amamos, né? Assim como fomos amados, a gente ama. Então, é um ambiente de afirmar a graça de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores, todos nós não somos merecedores de nada. Se a gente tem algo aqui é porque foi só graça. Se a gente pode servir é graça, se a gente lidera é graça. Se eu abro a minha casa para receber a célula é graça, tudo é graça. E se a gente tem um conflito, vamos resolver por causa da graça de Deus entre nós, né? Então, a célula precisa viver isso. Outro pacto, a disponibilidade e a assiduidade. Eu preciso estar disponível para viver esses relacionamentos. Eu preciso ser assíduo, porque senão não se conta comigo. Você já viu aquele membro Gasparzinho? Toda célula tem um membro Gasparzinho, né? Aquele fantasminha que some. Que na hora do vamos ver a gente não encontra ele, né? Mas um membro de verdade, ele comparece.
Eu sei que pode acontecer algum problema ou outro que impede de participar, mas é preciso haver um compromisso de participar, de priorizar o encontro. Eu já fui líder de uma célula em que tinha uma família que tudo era motivo para faltar, né? E a gente resolveu se reunir no sábado por causa deles, porque era o único dia da semana que dava para eles. E aí todo sábado, aquele casalzinho inventava de ir para alguma festa. Eu nunca vi um casal tão badalado. Haja vida social, né? Eles vivia de festa em festa. Todo sábado tinha uma festa para ir. E a célula ficava sempre para segundo plano. Então, se você se comprometeu com aquela célula, participe, se envolva, né? Esteja disponível para viver esses relacionamentos. O outro é o pacto da transparência e da prestação de contas. Então, a célula, né, e os relacionamentos ali são ambientes para a gente tirar nossas máscaras, para a gente ser honesto, verdadeiro, e a gente criar vínculos, né, de transparência, vida na vida, abrir o coração. Em outras palavras, abrir o coração, né? Também o pacto da oração, de orar uns pelos outros, porque a gente depende de Deus para tudo. Então precisamos ter vida de oração, vida com Deus e o compromisso de ser um intercessor. Porque ali nós vamos nos deparar com muitas necessidades de cada membro. Então a gente não está ali só para ouvir a necessidade e achar que eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu preciso me comprometer em oração por aquilo que eu ouço, né? Em orar pelas pessoas com quem eu convivo. Também tem o pacto de proteger a unidade e o testemunho da célula. Ou seja, nós precisamos perseverar na unidade. A célula é um ambiente de buscar a unidade, de buscar, né, o mesmo propósito, o mesmo alvo. Não é lugar para a gente ficar brigando, né, falando, né, nossas asneiras, né? Não. O meu primeiro líder de célula dizia assim: olha, o que não edifica é de vai, né? O que não edifica é de vai. Então a célula não é lugar para a gente ficar contando potoca, sabe? Falando besteira, falando mal do pastor, mal do... Aí vamos fazer agora o estudo, o momento da palavra, a edificação na palavra. Aí o líder pergunta: o que é que você achou da mensagem? Aí o infeliz diz assim: o pastor pregou muito, né? O pastor prega muito. Começa a criticar o pastor. Não é para isso. Isso não edifica. Então é de vai. Então ali é o ambiente para falar de que forma essa palavra mexeu com você. E em que ela te desafiou. E que você está colocando em prática ou não. E precisa de ajuda, né? Então é buscar unidade e também entender que eu tenho que ter um bom testemunho. E aí a gente precisa ajudar uns aos outros para ter um bom testemunho. Então, se eu vejo um irmão em pecado, eu preciso ir lá e ajudar ele a voltar para o trilho. Então, isso deve ser algo normal entre nós, porque a gente zela pela vida espiritual de cada um. Mas tem gente que odeia isso, né? Não se meta na minha vida. Então, você não sabe ser comunidade. Porque quem é comunidade se importa e quer o melhor para o outro. Não quer que ele se perca, não quer que ele se desvie, não quer que ele viva imaturo, quer que ele amadureça. É que nem pai e mãe, que muitas vezes vai ser até chato, mas não é para o nosso bem? Não quer o nosso bem? Então é melhor ter um pai e uma mãe chato, que se importa com a gente e quer o nosso bem, do que estar do lado de gente que não está nem aí para a gente, nunca nos ajuda em nada e nunca fala a verdade para a gente. Então, a célula é um ambiente para viver unidade e testemunho, ajudando um ao outro a manter o testemunho de vida com Cristo. Também o pacto de alcançar outros para Cristo. Por quê? Porque o Senhor nos ensinou que devemos fazer discípulos, investir em pessoas. Então, na célula também nós estaremos buscando esse alvo. E o outro pacto é de discipular e multiplicar, de se envolver em discipular, ajudar pessoas a crescerem em Cristo e também trabalhar para que a gente possa multiplicar a célula, formando novos líderes, né, nesse momento de crescimento
e avanço do reino de Deus. Então, nós vamos ver rapidinho cada um na questão agora dos textos bíblicos, fazendo um resuminho, né, de cada texto que eu coloquei aí. Então, o pacto 1, de afirmação da graça e do amor incondicional. Olha aí, 2 textos que embasam esse pacto. Romanos 12. O amor deve ser sincero. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Então deve ser assim no nosso meio, na célula. Colossenses 3. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso aqui tem tudo a ver com graça e amor incondicional, ó. Essas características: bondade, compaixão, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então ali é um ambiente não de pessoas perfeitas, mas de pessoas que vivem pela graça e precisam de perdão, porque ainda estão em obras. Todo mundo está em obras. Todo mundo precisa de graça e de perdão, porque todo mundo, né, é falho. E no relacionamento humano nós vamos falhar. Então, a gente já sabe disso, né? Que todo mundo vai falhar, não é? Você concorda? Você entende isso? Todo mundo falha? Não é isso? Então, aproveita e já perdoa quem está do teu lado, vai. Perdoa quem está do teu lado. Diga, meu irmão, eu te perdoo. Minha irmã, eu te perdoo. Já aproveita e já perdoa. Já perdoa, vai. Me perdoe. E eu te perdoo. Porque a gente vai falhar, não é? Não vamos falhar? Então a gente já vai exercitando desde já, né? A gente já começa a treinar o perdão. E aí quando essa pessoa te ferir, você já lembra que você já perdoou. E você vai e continua perdoando. Porque todo mundo tem seus espinhos, né? Todo mundo tem seus espinhos. Mas a gente precisa um dos outros, né? Amém? Ok. Olha só essa frase, David Cornfield. Todos nós precisamos de pastoreio em nossa vida. Precisamos do amor que se revela em abraços, ouvidos, sorrisos. Amor que pode ser tocado e experimentado. Amor que é firme, que sabe também exortar e nos desafiar a sermos mais e mais como o nosso amado Jesus. Olha que frase linda. Então, achei tão bonita que eu guardei e uso ela muitas vezes, né? Então, a célula é esse ambiente para viver esse amor que se expressa de diversas formas. O pacto 2, disponibilidade e assiduidade. Atos 2, olha a igreja primitiva. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Olha a amizade acontecendo com a disponibilidade de estar juntos. Eu sei que é um desafio, né? Todo dia é bem desafiador, mas é possível a gente melhorar a comunicação. Hoje nós temos o celular, o WhatsApp, podemos mandar mensagens, podemos também nos encontrar, né? E também nós podemos também estar perto daqueles que moram perto da gente. Então também é bom, né, quando a célula tem essa proximidade, pessoas que moram mais perto umas das outras, facilita o se encontrar. Mas se não for tão perto assim, né, é possível a gente se deslocar. O que é melhor para um e para o outro? Eu tenho um discípulo que ele tem problema na visão e ele não tem carteira de motorista por causa disso. Ele até tem carro, mas é a esposa dele que dirige e ele ou pega carona com a esposa quando consegue, ou então ele pega muito ônibus. E aí, como eu estou discipulando ele, eu decidi ir até ele. Então ele não mora perto de mim. Inclusive ele mora no Quatraque. Eu moro lá no Calhau. Então para mim não é perto. Mas eu decidi, eu tenho um carro, eu posso, então eu vou até ele.
Não há empecilho para a gente se encontrar por causa da dificuldade dele. Se para ele é mais difícil ir até mim, então eu vou até ele. Entende? Então é essa disponibilidade de estar junto. Hebreus, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, né? Para estar juntos. Lucas 9, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E aí ele vai dizer vários outros exemplos, né? De gente que diz: Senhor, eu vou te seguir, mas cada um tinha a sua prioridade. E aí Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, nós não podemos dizer que somos seguidores de Cristo, mas a gente não tem disponibilidade para ser corpo, para participar, para se envolver, para estar junto. Tem gente que ainda está na igreja live, que tem a igreja live, né, que surgiu na pandemia, né? Que a gente nem sabia que existia. Aí a pandemia criou a igreja live. E tem muita gente que ainda está na live, não voltou para o presencial, né? Ou então tem célula que vai chegando o fim do ano, aí não tem que fazer a confraternização de encerramento. Aí tem gente que está tão asilado para tirar férias da célula, que na primeira semana de dezembro já faz a confraternização para se ver livre de se encontrar, né? E ficar livre. E aí, dezembro quase todo passou, janeiro, já passou o carnaval e a célula não volta. Que célula é essa? Que ninguém se importa com ninguém, que ninguém volta, que ninguém se encontra. Isso não é célula. Isso não é família, como a gente falou. Isso não é família. Teve uma época que eu ainda era solteiro, em que eu trabalhava, né? Já tinha meu dinheirinho, aí tinha meu carro, aí eu tinha minha namorada, aí eu aparecia em casa, né? 11 da noite, às vezes nem avisava. Aí um dia meus pais falaram assim: olha, aqui não é pensão não, viu? Aqui não é pensão não. Porque parecia que era pensão. Eu chegava a hora que eu queria, tinha meu quartinho, não prestava conta com ninguém, fazia o que eu queria, né? Isso não é família. Família tem que estar junto. Família tem que ter tempo junto, né? Família tem que conversar, tem que ter disponibilidade, né? E tem que se fazer presente, né? Ok? Vamos lá. Então é só lembrar que para ser discípulo de Jesus, né, uma das condições que ele colocou é a disponibilidade, né? É ter tempo para caminhar com ele, andar junto. A gente gosta de falar que um bom líder de grupo, mas isso serve para todo mundo, tá? Ele tem que ter 3 características, que é um acróstico que se chama FED. Então, um bom líder tem que feder, né? Tem que ser FED. E aí é F de fiel, E de ensinável e D de disponível. Então, F, fiel, alguém leal, alguém que vai caminhar com a gente de verdade, como amigo, né? E aí tem o ensinável, que é um aprendiz, coração de aprendiz, que se achar que não tem mais nada que aprender, então não é discípulo, deixou de ser discípulo. Mas tem que ter um coração ensinável para aprender, para prestar contas, para ser exortado quando precisa, né? E o D de disponível. Tem muita gente que é ótima, que é fiel, ensinável, com tantas qualidades, mas faltou o D de disponibilidade. Então não serve. Não dá para liderar. Porque para liderar tem que estar ali, tem que ter disponibilidade, né? Ok? Vamos lá. Terceiro pacto. Transparência e prestação de contas. Romanos 7. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Isso aqui é o apóstolo Paulo, sendo bem transparente, contando sua luta interior. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Miserável homem que sou. Olha a transparência do apóstolo Paulo. Ele era o apóstolo Paulo, que tinha suas lutas interiores, que tinha suas dificuldades de colocar em prática também o evangelho. Mas ele era transparente. Então nós também precisamos ser transparentes e não se colocar no pedestal.
buscar ajuda. Tiago 5, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. É claro que o perdão dos pecados vem de Jesus, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda imundície, né? Mas a cura, a restauração vem no confessar uns aos outros. E é um mandamento, confessar os pecados uns aos outros. Mateus 18, se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Exorte ele. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois irmãos. É um processo, né, de buscar ajudar alguém que está no erro. Porque quando a gente vive perto uns dos outros, a gente vai ver as falhas, né? E a gente precisa ter esse ambiente natural de pedir ajuda, né? E quando a gente falhar, a gente tem que estar disponível para receber, né, uma ajuda para se manter no trilho, né? Quem é casado aqui? Levanta a mão. A maioria, olha só. Nós sabemos que quando a gente se casa, a gente tem que prestar contas o tempo todo. É ou não é? Senão não é casado. Tem que prestar contas para onde vai, de onde veio, o que fez, o tempo todo, quanto gastou. Senão vai dar bronca. Senão vai dar BO. Lá no sul o pessoal chama de BO, né? Boletim de ocorrência, né? Se você não for transparente, não prestar contas, vai dar ruim. A gente tem que ter uma excelente comunicação como casal. Senão, vai criando de tijolinho em tijolinho um muro, não é? Então, a vida de casado é uma eterna prestação de contas. Nós não somos mais livres. A gente é só uma só carne, não é? Com o nosso cônjuge. Então, isso também se aplica, né? Não igualzinho, né? Mas se aplica aos relacionamentos em geral. Quando a gente tem amizade com as pessoas e compromisso de caminhar junto, a gente precisa aprender a prestar contas, abrir o coração um para o outro. Verdadeiros amigos fazem isso. Por isso que eles são amigos. Não é? Ok? Vamos lá. E aí, David Cornfield, ele traz algumas perguntinhas, 10 perguntas, que nos ajudam a colocar em prática a confissão de pecados, né, o abrir o coração uns para os outros, que a gente pode usar tanto na célula como no discipulado 1 a 1. Isso aqui ajuda a gente a fazer perguntas que ajude o outro a abrir o coração e a gente se conhecer mais e se ajudar. Então, olha só, durante os últimos 7 dias, tá? Coisas recentes, porque tem gente que só fala de coisa lá de 1900 e bolinha, né? Quando vai abrir o coração, só conta coisa lá do passado, mas não conta coisa atual, que está vivendo nessa semana. Então, a ideia da prestação de contas tem que ser algo do dia a dia. Então, cada pergunta é uma área diferente. Você foi testemunho de Cristo com suas palavras e ações na última semana? Palavras e ações. Você foi completamente íntegro na área financeira? Finanças. 3. Deu atenção apropriada para a sua família? Aí tem a ver com quem é casado, cônjuge, ou filhos, quem é pai, ou seus pais, ou entre irmãos, família, né? 4. Usou a língua para a glória de Deus? E a gente sabe que domar, né, esse pequeno órgão, né, é difícil, né? É difícil domar a língua. Às vezes a gente fala o que não deve, se chateia e age com grosseria. E a gente precisa, né, aprender a buscar domínio próprio e confessar nossas falhas nessa área e pedir ajuda em oração, né? 5. Cedeu a um vício. 6. Precisa perdoar alguém que o ofendeu? Questão de perdão. Muitos dos nossos problemas é relacionamento. Então, a gente traz, né, esses relacionamentos nossos para a conversa no discipulado. 7. Expôs-se à pornografia ou pensou o que não devia, né, na questão da santidade, né?
8. Você leu a palavra de Deus e ouviu de Deus essa semana? Ou seja, como está o seu tempo a sós com Deus? Seu tempo devocional. Isso aqui é muito importante, né? Ajudar o outro a manter sua qualidade no tempo a sós com Deus. E aí tem a 9, né? Acrescente sua própria pergunta, né? Crie, né? E a 10, essa é ótima. Em tudo que você relatou, falou a verdade? Está escondendo alguma coisa, não? Então, é uma ajuda para que ele não, no final das contas, ele não saia ileso, né? No final, estou dando uma chance, está falando a verdade, né? Precisa de algo mais? Precisa confessar algo mais aqui? Ok. Então, isso aqui nos ajuda, né? 4. Pacto 4. O pacto da oração. 2 Tessalonicenses. Oramos constantemente por vocês. Olha aí, que texto maravilhoso para esse pacto, ó. Para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com o poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 6, aquele texto bem famoso, né, sobre a batalha espiritual. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverem na oração por todos os santos. Então, na verdade, tudo isso está nos lembrando que a gente precisa ter um coração de servo, né? Precisa ter um coração de servo para se importar com o outro, orar. E aí eu pergunto, você já memorizou 1 João 3,16? Vamos lá dizer juntos? Todo mundo sabe de cor? Todo mundo sabe de cor? Vamos lá? Foi uma pegadinha, gente. Foi uma pegadinha. Ok. 1 João. Essa é a nossa missão. A nossa missão é essa. Eu falei ontem. Quem estava atento ontem na pregação, eu citei, né? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Então, a célula é um lugar para a gente praticar esse amor uns pelos outros, que se expressa nesse relacionamento vida na vida, orar, servir, cuidar uns dos outros. Vamos para o pacto 5. Proteger a unidade e o testemunho da célula. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então aqui fala do testemunho, né? Com nossa boca, né? Com a nossa língua, né? E Tiago 1, 19 em diante diz: livrem-se de toda impureza moral e da maldade. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não só cabeção, né? Não só ouvintes. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, nós andamos juntos como célula, como um ambiente em que a gente se ajuda a se manter no caminho estreito, no caminho da santidade. Nós somos parceiros de santidade. E se alguém estiver fora da rota, como célula, a gente vai atrás para resgatar aquela ovelha perdida para se manter na rota da santidade. Porque é assim que a gente desenvolve aquilo que a gente já recebeu, que é a salvação em Cristo. E
existem vários, né? Tem um livro, né, com esse nome, né, de 25 segredos bíblicos para viver a comunhão, né, da igreja. E de fato, na Bíblia, tem mais de 25, né, 25 mandamentos de mutualidade. E são mandamentos de comunhão, que fala de uns aos outros. Então, quem lembra de alguns desses mandamentos de uns aos outros? Me ajuda aí. Tem vários na Bíblia. Amai uns aos outros é o principal, né? Suportai uns aos outros. Que mais? Vamos lá, gente. Fala alto. Só tem esses? Qual? Sujeitai-vos uns aos outros. Ótimo. Quem mais? Só 3 eu ouvi. Orai uns pelos outros. 4. Quem mais? Tem vários, gente. Servir uns aos outros. 5. Aqui tem 25, gente, para a gente praticar. E a célula é o lugar ideal para isso. Só que a gente nem sabe, né? E nem lembra. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês esses 25. Tudo com texto bíblico, ó. E vocês vão receber isso aqui, tá? Eu vou dar para vocês o PowerPoint. Depois vocês levam essas coisas para a célula, né? Não fica só em vocês, não. Olha só. Amar, aceitar, saudar, tenham igual cuidado uns pelos outros, sujeitar, suportar. Tem também os negativos, para a gente não fazer, que é não tenham inveja uns dos outros. Deixem de julgar uns aos outros. Não se queixem uns dos outros. Não falem mal uns dos outros. Não mordam e devorem uns aos outros. Ou seja, aí chegou naquele nível mesmo de confusão, né? De barraco. Cruz credo, né? Faz assim, ó, cruz credo. Isso aqui não, né? Vamos lá. Não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros. Aí agora vamos para os positivos. Confessem seus pecados uns aos outros, perdoem-se. Respeitar pai e mãe também tem a ver, né? Tem a ver com relacionamento, né? Edifiquem-se uns aos outros, ensinem, encorajem, aconselhem. É o corpo que vive isso, ó. Não é só o pastor, não, que tem que ensinar, aconselhar, edificar, encorajar. Não. Isso é o corpo. Ó, tá bem aqui, ó. Um corpo em desenvolvimento. Tá bem aqui, ó. Um corpo tem que viver isso. E não é só o líder de célula também fazendo isso para todo mundo, não. Carregando todo mundo, não. Nem tente fazer isso. Porque o líder é um facilitador desse movimento relacional que envolve uns aos outros. Sirvam uns aos outros, levem os fardos pesados uns dos outros. Não tenta carregar o fardo de todo mundo, você não dá conta. Não é o seu papel. Sejam hospitaleiros, bondosos e orem. Olha quanta coisa para a gente praticar. Depois vocês levam isso aqui para a célula e vocês avaliam a célula. Qual é o que a célula é bom? Escolhe uns 2 aí que a célula é muito boa e escolhe uns 2 que a célula não é boa. Tem que melhorar. Depois vocês aplicam isso, faz um quebra-gelo na célula com isso daqui, tá? Então olha só. A célula tem um monte de gente. Cada um, né, com suas dificuldades, seu jeitão próprio. E aí aqui, ó, descreve vários, né? Tem o 4 aqui, ó, ele tá ali, mas ele não quer muito se envolver, mas ele tem um ouvido enorme, ó. Já viu o tamanho do ouvido dele? Ele tá captando tudo, mas ele não quer muito compromisso, ó. O 3, ele joga flecha no outro, ó. Cuidado com o 3, que é um mal-humorado, ele está mal-humorado. Começa a atacar todo mundo. Aí o 2, ó, já está protegido. Já cansou de levar a flechada. Ó. Aí tem o 5, que quer chamar a atenção para si. O 6 gosta de ouvir o teólogozão, que é o 7. Cheio de livro. Ó. E ele gosta de ouvir o papagaio aqui. Ó. Ele só acha que é o 7 que vai lhe ensinar. Ele esqueceu de ser corpo, ó.
Aí o 8 só faz chorar. É pra gente acordar, ninguém dormir, tá? O 8 só faz chorar. Já viu gente assim na célula? Gente ferida, mas precisa se consertar, né? Precisa sair da ferida. O 9 tá amordaçado, né? Não fala nada. O 10 é irreverente. Todo irreverente. Tá nem aí com nada. O 11 é um timidozão ali. O 1 é o corujão, palavra de sabedoria, ele que é o sabichão, né? Mas eu sei que algumas dessas coisas acontecem num grupo. Mas tem algo que faz toda a diferença entre nós. Tem algo que muda a nossa realidade. E tem algo que é muito maior no nosso meio, que é a presença de Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo faz a diferença entre nós. Nós temos nossas falhas e limitações e problemas. Mas porque Cristo começou uma boa obra em nós, e Ele vai terminar, então a gente persevera. A gente cresce juntos, porque Cristo está interessado em edificar esse corpo, em transformar esse corpo, em usar cada um como instrumento seu. E aí tem o pacto 6. Alcançar outros para Cristo. Mateus 25 vai falar, quando Jesus diz que vai separar os bodes e as ovelhas, naquele grande dia, que estarão diante dele. E ele vai dizer que a diferença, aqueles que não vão estar com ele, que são os bodes, é porque eles não se importaram com as pessoas que estavam aflitas, desamparadas, perdidas, né? Então nós precisamos nos importar com os pequeninos e com aqueles que precisam de Jesus. Em Atos 1:8 diz que nós iríamos, né, como igreja, receber e já recebemos o poder do alto por meio da presença do Espírito Santo em nós, que nos capacita a testemunhar, a falar de Cristo aos perdidos, a ter um exemplo de vida com esse poder de Deus, com a presença de Deus em nós, né? Então, o que faz a diferença em uma célula que avança e entende seu papel missionário é a compaixão. Porque foi isso que Jesus tinha quando ele olhava as pessoas ao seu redor, por onde ele andava. Ele via as pessoas, não é, aflitas, perdidas, como ovelhas sem pastor. E quando ele via essas pessoas ao seu redor, ele tinha compaixão. Eu tenho certeza que cada um de nós, ao longo de nossa semana, a gente vê um monte de gente aflita, na solidão, perdida, como ovelha sem pastor. Mas muitas vezes está faltando no nosso coração é a compaixão que Jesus tinha. Se cada um de nós tiver compaixão, nossas células vão avançar, vão frutificar. Amém? E o sétimo pacto, discipular e multiplicar. Então, eu uso aqui a grande comissão. Então, não vou mais repeti-la, que todo mundo já sabe. Que esse é o principal que temos que fazer, discípulos. E que fazem discípulos. Então, isso é uma multiplicação, né? Então, se eu estou discipulando o pastor Edivaldo, eu tenho que ajudar ele a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. E nesse tudo tem, inclusive, a grande comissão. Então, ele precisa colocar em prática, com o meu discípulo, a grande comissão com outras pessoas. Ajudar outros e fazer discípulos. Então, já está embutido aqui, ó, a convocação, não é convite. Convite vai quem quer. Convocação é para a gente ir. Porque tem um comandante, um general dizendo que tem que ir. Com temor e tremor. Então é o nosso papel ir até as pessoas e levá-las a Cristo. E Paulo fez isso com Timóteo. Antes da sua despedida, ele já preso, prestes a morrer no martírio, na sua última carta, último testamento, ele disse para Timóteo: Timóteo, por favor, agora é a sua vez.
eu estou indo embora. Mas tudo que você recebeu de mim não pode morrer em você. Se você não multiplicar com outros, vai acabar o movimento. Então, tudo que você recebeu meu, você precisa passar adiante. E que homens fiéis e capazes que passem adiante. Então, nosso trabalho é esse, né? Nós temos esse papel de trabalhar. Agora eu vou para o último assunto, estou perto do meu encerramento. Eu queria primeiro ler esse resumo do início de Efésios 4, que está bem aqui, ó. Eu vou encerrar com esse assunto. Efésios 4. Eu estou perto de encerrar, tá? Então, eu separei alguns trechos de Efésios 4, do 1 ao 16, alguns trechos. Eu coloquei em amarelo pontos principais, para a gente lembrar e aplicar. Então, rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Todos, ó. Está falando para a igreja toda, dos Efésios. Que vocês andem de modo digno da vocação a que for chamado. Quem é chamado? Todo mundo, né? Todo mundo. De que forma a gente vive essa vocação? Toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então a gente vive a nossa vocação como corpo, como família. Não é individualmente. Não é isolado, é junto. E aí ele vai dizer, por quê? Porque é um só corpo. Você é o corpo, você é um membro de um corpo. Sozinho você não é corpo, mas juntos nós somos o corpo. E há um só Espírito atuando entre nós, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então isso, né, faz a gente entender que cada peça do quebra-cabeça é importante. Se você não se envolve, o quebra-cabeça está completo? Não. E é sem graça, né? Se está faltando alguma peça, não tem graça. Toda peça é importante. Toda peça é até se a peça é toda branquinha, você acha que o branco não serve para nada. Talvez essa peça branca é o dente da face de Jesus, que a igreja tem que expressar. E se você não tiver lá, aquela pecinha branca, Jesus vai ficar desdentado. Entende? Então você é muito importante, porque nós somos o corpo. E a gente expressa a Cristo como corpo, como família. E olha só, há um só Deus, que é Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. E por que a gente acha que é só o pastor que Deus usa? Que é só o líder, é só o missionário, é só o ministro de louvor. Deus age como corpo através de todos os membros. Todos que são crentes, todos que nasceram de novos, todos que têm o Espírito Santo. Quem aqui tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, então não tem como Deus não te usar. Então, mas se você não deixa Deus te usar, devolve o Espírito Santo. Devolve. Porque é a terceira pessoa da Trindade conosco, nos capacitando para viver a nova vida, para andar com Deus, para testemunhar de Cristo. A gente não faz isso? Então devolve. E tem diferença de... alguns têm um espiritão, outros têm um espiritinho. É o mesmo Espírito. Tá? Então, Deus quer usar a todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E o segundo trecho, coloca aí, irmão, versículo 11 a 16. Aí eu coloquei mais coisa em amarela aí, que tem tanta coisa, se deixar vai tudo, né? Tudo é importante aqui. E ele mesmo, o Senhor, concedeu uns para, outros para, né? Apóstolos, né? Ou melhor dizendo aqui, David Cornfield gosta de falar de obreiros apostólicos, porque apóstolos só tiveram aqueles lá, né? Ninguém se compara a eles, ninguém está no nível deles.
Mas o apostolado tem a ver com a visão empreendedora do reino, de avanço. Uma visão que olha para o todo e para o avanço do reino, do envio, da expansão, do crescimento. Então, apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. 5 ministérios com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Todos os santos, tá? Todos serem aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço, de todos os santos, para a edificação do corpo de Cristo, até que alguns cheguem à maturidade cristã. É isso que está ali? Não. Até que todos cheguemos, né? Todos. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos na fé, que se perdem por qualquer coisa, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é a cabeça. Quem lidera a igreja é Cristo. Cristo. De quem todo o corpo é dele, bem ajustado, consolidado, ajustado, relacionamentos ajustados, consolidado pelo auxílio de toda a junta, cada parte auxiliando, ajudando, cooperando, a justa cooperação de cada parte, vai haver o quê? Vai efetuar o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Eu estou encerrando, falta bem pouco, mas eu queria fazer uma dinâmica. Eu queria formar aqui um grupo pequeno. Eu preciso de 15 pessoas para fazer uma dinâmica. Não vai demorar, é bem rápido, mas que vai ilustrar muito do que eu vou passar aqui. Vamos lá? Vamos lá, gente. 15 pessoas, rápido. Fala, Deus. Isso é célula que deixa o líder morrendo sozinho, fica reclamando do líder que não faz um bom trabalho. É isso que a gente faz muitas vezes. E o líder, sozinho, né, só consegue manter no máximo 2 balões no ar. Você já viu? Ele não consegue mais do que isso. Ele não dá conta sozinho. E aí também teve a hora dos auxiliares, né? Ajuda um pouco. Mas mesmo assim, mataram até gente aqui. Alguém morreu, alguém foi morto. Pisaram em alguém, mataram alguém. Mas... E outra, chegou um momento que eles cansaram, o líder morreu. Esgota. Tem muita gente que desistiu de célula por causa disso. Liderava, só que era tudo nas costas do líder, sozinho. Chega a hora que ele morre, ele pifa. Porque não foi para isso que o Senhor nos deu essa tarefa de liderança. Mas, no início, quando estava todo mundo se ajudando, o trabalho ficou como? Pesado ou leve? Ficou leve. Mas era trabalho, não era? Tinha trabalho. O problema é que a gente está acomodado, não quer trabalhar. O líder é que tem que trabalhar. Mas tem que trabalhar. Mas se todo mundo fizer um pouquinho, fica fácil, não fica? Mesmo assim, todo mundo trabalhando, sempre caía 1 ou 2 balões. Que tinha que ir lá ajudar e levantar. Porque a gente é assim. Tem hora que a gente tá lá no chão, precisa de ajuda. E a gente se ajuda. Eu não pego só o meu balão e boto para cima. A gente pega qualquer balão e vai ajudando todo mundo. O que eu puder fazer, eu faço. Isso é corpo. Isso é o trabalho da célula. Todo mundo se envolvendo. Todo mundo ajudando. Então, para eu encerrar, vamos aplicar Efésios 4. Os 5 ministérios. Então, ele designou esses 5 ministérios para quê? Dá mais um clique. Então, em outras palavras, Cristo deu à igreja pastores ou líderes para quê? Mais um clique. Para que eles aperfeiçoem os santos. Para quê? Para que os santos façam a obra do ministério. Não é só ser só ouvinte, apenas um cliente, um consumidor, mas um servo, um contribuidor. E para quê? Para que o corpo cresça. É o que diz isso lá em Efésios, não é? Vamos lá. Agora vamos aplicar os 5 ministérios
de acordo com Ralph Neighbor, existem 5 grandes necessidades de toda célula. E o líder não vai suprir tudo sozinho. É impossível. O líder, ele é um facilitador desse trabalho de uns aos outros. Ele é um capacitador, um dos, na verdade, do grupo. Não é ele sozinho. Ele é um facilitador, é uns aos outros. Então, o ministério pastoral, né, o cuidado pastoral, qual é a ideia? Deixe meu povo receber cuidado. E aí ocorre isso quando? Quando ministrarmos uns aos outros as necessidades espirituais, físicas e emocionais, que é o cuidado pastoral. Só que na célula é o cuidado de pastoral uns dos outros. Todo mundo é responsável pelo trabalho pastoral. Alguns fazem melhor. Eles lideram os outros no trabalho pastoral, que todos devem cumprir numa célula. E o mestre? O mestre supre a necessidade, deixa o meu povo saber, conhecer a palavra. Então, quando houver na célula ensino das doutrinas, dos princípios cristãos e o crescimento em maturidade. Então, a célula é um ambiente para a gente conhecer a palavra, aprender uns com os outros a saber da palavra. A necessidade de saber, de conhecer e de praticar essa palavra, né? E o evangelista? Deixe o meu povo crescer. O povo de Deus tem a necessidade de crescer numericamente. Então, o trabalho de evangelista ocorre numa célula quando levamos os nossos discípulos a investirem no alcance de outros para Cristo. Então, quando a célula investe em alcançar pessoas, está cumprindo a necessidade evangelística do corpo. A quarta necessidade, profética. Deixe o meu povo ouvir o que Deus quer dizer especificamente para aquele grupo ou para aquelas pessoas. Então, o ministério profético acontece na célula quando apontamos para a intimidade com Deus. Ouvir a cabeça, que é Cristo. Ter intimidade com a cabeça. Obedecer à cabeça. Confiar na cabeça. Então, é um processo de ajudar cada um a ter mais intimidade com Deus e ouvir a voz de Deus e se ajustar ao que Deus quer ajustar na célula hoje, na vida de cada um hoje, de maneira prática e cotidiana e real à necessidade do dia a dia. Então, o mestre, ele traz o ensino geral, a Bíblia toda, mas o profeta aplica a necessidade do dia, do momento. Ele é atento a ouvir a voz de Deus e a palavra, né, vem, né, digamos assim, saindo do forno para a necessidade do momento. Porque ele está ouvindo a Deus e Deus está sempre falando. E ele estimula a célula a viver em intimidade com Deus e ouvir a voz de Deus. E se ajustar à direção de Deus para a realidade do hoje de cada um. E o dom apostólico? É a visão empreendedora da célula e do reino. Deixa o meu povo ir. Deixa o povo multiplicar. Deixa o povo avançar. Formar novos líderes. Ir para outras casas. Né? Começar novos projetos do reino através do crescimento, do avanço, da formação de novos líderes. Então, nós vivemos o envio apostólico quando multiplicamos o grupo, expandindo a obra de Deus em novas áreas. Então, 5 necessidades da célula. Vamos para outra aplicação dos 5 ministérios. Vamos para Edileu, falando das 5 direções da célula e os 5 ministérios. Pastoral, a direção é para dentro, cuidar uns dos outros, pastorear uns aos outros. Então, esse pastoreio tem a ver com buscar a unidade, relacionamento saudável, ajuda, cuidado e amar. Tudo isso tem a ver com o pastoreio, o cuidado mútuo, que é a direção para dentro. E o profeta? A direção é para cima, a direção é para Deus, né? Quando a gente busca a Deus e é instrumento de Deus para edificar uns aos outros, de acordo com a direção clara de Deus,
para nós hoje. E a gente edifica confirmando o que está sendo bem feito e que agrada a Deus, mas também exortando quem está fora do prumo de Deus e também confortando com palavras de consolo de acordo com a necessidade da pessoa. Né? Então, é a palavra que vem do alto, do trono de Deus atual para as pessoas, o dom profético que aponta para Deus, o que Deus quer falar hoje a nós e através de nós. E o dom de mestre, qual a direção? Para frente. Porque o dom de mestre significa instruir e ensinar uns aos outros para a maturidade, para formarmos mais líderes, mais discipuladores, pessoas maduras, pessoas que podem investir em outras, porque são modelos, são exemplos que estão aprendendo da palavra e praticando a palavra e crescendo. E o evangelista, qual a direção? É para fora, é o evangelismo. Vamos evangelizar, vamos alcançar pessoas. E o apóstolo? É a visão empreendedora, a visão integral de tudo isso que o corpo deve viver, guiando uns aos outros na visão macro do reino de Deus. Vamos para mais uma aplicação. Eu estou perto de encerrar, garanto para você. Já passei do meu tempo, mas eu estou perto de acabar aqui. Edileu, ele vai aplicar agora as 5 especialidades médicas no corpo, na célula. Então, o pastor, qual é a especialidade médica? É o médico especialista em problemas nas juntas, nas articulações entre as partes. Relacionamento, cuidado e relacionamento. E cada um ter o seu lugar no corpo. Cada um ser aceito, cada um, né, cumprir a sua parte, né, se encaixar no corpo, é o trabalho pastoral. E o profeta é o especialista em quê? O neurologista. Tudo aquilo que está ligado à cabeça. A cabeça é Cristo. Então, ele está trabalhando nosso relacionamento com Deus. Nossa vida com Deus, nossa intimidade com Deus, ouvir a Deus. Porque, afinal de contas, é a cabeça que, ligada neurologicamente a cada parte do corpo, faz o corpo, né, se movimentar de acordo com a direção da cabeça. E o mestre é o nutricionista, é o que a gente está comendo, se alimentando. Porque a saúde, o corpo só é saudável se tiver um bom alimento, adequado, balanceado, não é? É o alimento. E o evangelista é o médico especialista em transplante de órgãos. Ele quer que tenha outro, né, de fora entrando, participando, se envolvendo, né? Transplante de órgãos, enxertando na videira, né? E o apóstolo, ele é o anatomista do corpo. Ele tem a visão do todo e a visão, né, empreendedora do todo o funcionamento disso, né, para que haja avanço desse corpo. E por fim, a última aplicação dos 5 ministérios, mais uma vez é Edileu. Ele vai trabalhar agora a parábola de uma construção de uma casa de pedras, aonde cada um dos ministérios tem uma função de construir essa casa. Então, o evangelista é aquele que traz as pedras para a construção. Ele junta as pedras e traz para que sejam moldadas e trabalhadas para entrar na construção da casa. Então, o evangelista vai atrás das pedras. Ele junta as pedras e traz. Os construtores encontram e juntam as pedras que serão usadas na construção. E o mestre? Aí vem o trabalho do mestre, que pegou essas pedras brutas e precisa lapidar, precisa formar a pedra. Né? Então, cada pedra precisa receber uma única forma. Né? E qual é a forma? Existe uma pedra angular nesse projeto, que é a pedra que é modelo. E quem é a pedra angular da construção? É Cristo. Então o mestre vai ajudar a formar essa pedra, lapidar ela, né, para que ela se torne de acordo com Cristo. Então, para receber forma, as pedras são quebradas, desbastadas para se amoldar a pedra angular. Ela só vai entrar na construção se ela estiver moldada, né, de acordo com a forma de Cristo. Então o mestre ajuda a formar essa pedra. E o pastor? O pastor,
ele pega essa pedra já moldada e ele vai colocar ela no lugar. Cada um no seu lugar. E juntando umas com as outras, né? Então, as pedras devem ser encaixadas no lugar certo e precisam ser revestidas, que é o cimento, para preservá-las ali. Ela tem que se encaixar no corpo. Ela tem que ser bem cuidada para estar bem ali, funcionando, cada uma no seu papel, bem cuidada para estar bem ali na sua composição dessa casa de pedra em que cada um é uma pedra viva nesse templo espiritual. E o apóstolo? O apóstolo, ele entende do projeto. Para edificar a casa sobre o alicerce, os construtores devem entender o projeto, a planta, e estar sempre de olho no projeto todo. É um trabalho de guiar, né, todos nessa visão. E o profeta é o controle de qualidade da obra. Então, construtores supervisionam uns aos outros para manter a qualidade da construção, para que esteja no prumo, né? No prumo que a obra precisa, de qualidade, para a glória de Deus, né? Então, o profeta busca isso, né? A glória de Deus, quando cada um está bem ajustado, cada um bem posicionado na obra do Senhor. Não é bênção? Vamos aplicar isso, né? Agora, para encerrar, volta lá o questionário. Pega lá o questionário lá do início, que a gente respondeu lá sobre a sua célula. E cada um deu notas, né? De como anda a sua célula de acordo com os 7 elementos. Então, a gente falou muito desses elementos ao longo da palestra. De uma forma ou de outra, a gente falou desses elementos. Agora vamos ver que tipo de célula é a sua, de acordo com as notas que você deu. Então, você vai olhar aquelas que foram as maiores notas, você faz um círculo. Faz um círculo agora nas maiores notas. Se tiver só uma maior, então faça um círculo nessa. Se tiver 2 notas grandes, circula essas 2, tá? Aquelas que foram as maiores notas. Agora a gente vai entender que tipo de grupo é o seu e o que é que ele precisa ser para ser um grupo saudável que cumpre tudo isso que a gente falou no propósito da célula. Então, olha só. Vamos lá. Dá um clique aí. Já circulou na nota aí, a principal? Então vamos lá. Dá um clique. Vamos ver vários tipos de célula agora, de acordo com a nota máxima. Ok, pronto. Então aqui, ó, nesse primeiro exemplo, a nota maior está em comunhão e amizade. Então, se o seu grupo se parece um pouco com isso, né, a nota máxima é comunhão e amizade e as outras estão mais ou menos, né? Então, o seu grupo é um grupo de diversão. É um clube social. É um lugar para viver amizade apenas, né? Cuidado, para não sair da rota. Vamos lá, o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, a maior nota é intimidade com Deus. Oração, intimidade com Deus. Então, um grupo de oração. É um grupo do fogo, né? O grupo da intercessão. Mas a célula não é só isso. Não é só oração. Esse outro exemplo, a maior nota é pastoreio mútuo. Todo mundo gosta de cuidar um do outro. Então, o grupo, cuidado. De cuidado mútuo, né? Mas é um grupo muito para dentro. Não é só isso que é a célula. Outro exemplo, a nota máxima é evangelismo. Evangelismo, então, um grupo testemunho. É muito para fora, mas não cuida bem das pessoas. Não é? É mais o dom de evangelismo. O outro grupo, a nota máxima é serviço, participação, todo mundo quer ajudar, contribuir. Então é o grupo dos dons. O que prevalece são os dons. E a gente é só os dons, é só o trabalho. A gente não é só o trabalho. Né? Eu tive já num grupo, eu tive um grupo que o líder do grupo, ele era um dos ministros do louvor. Então o que ele fazia com a célula? Ele levava o violão e não queria saber, era música atrás de música. Vamos lá, vamos louvar, e tome louvor, e tome louvor.
Se deixasse, era 1 hora de louvor e depois não tinha mais quase nada. Porque ele achava que o grupo era para adorar a Deus, buscar a Deus, intimidade com Deus e só. E aí não tinha acolhimento, não tinha evangelismo, não tinha discipulado, não gostava nem de quebra-gelo. Não, quebra-gelo não é espiritual. E aí tem grupo que é assim, que está meio deformado, né? Está priorizando só algumas coisas. Vamos lá, outro exemplo. A nota máxima é ensino, a palavra, e esquece das outras coisas. Aí é o grupo só de estudo bíblico. Aqui é uma escola bíblica, é um EBD. É a EBD que cumpre essa função. A célula não é só para estudar a Bíblia, né? É para aplicar e é muito mais. Agora, se tudo foi ruim, aí, meu irmão, o grupo está morto. Aí enterra. Não está morto, tem que ressuscitar. Ou então enterra. Mas o ideal é que as notas sejam boas, né? Em todos os elementos. Aí sim é o grupo feito por Deus. Essa é a meta. Crescermos em cada um desses. Amém? Ok, dá um clique. Isso aqui eu já fiz. Mais um clique. O que sustenta a relação é a aliança. Se não tiver compromisso verdadeiro, nós não vamos para canto nenhum. Nós precisamos ter uma aliança verdadeira de sermos o corpo de Cristo, porque a glória de Cristo é para Ele. E aí sim vai ter festa no céu, né? Agora, pega a sua mão, deixa a sua mão livre. Eu quero fazer uma última dinâmica para a gente encerrar. Coloque os seus dedos, cada um ligado no outro, assim, ó. Pega todos os dedos e liga um no outro, assim, pronto. Só que aí o dedo médio, que é o dedo maior, você vai formar uma base com o dedo médio, assim, ó, uma base. Forma uma base. Um ligado no outro, mas como uma base. Ok? Formou a base? Quem não entendeu, ajuda o outro. Forma a base, em que todos estão bem ligados, tá? Todos conectados, cada dedo conectado no outro e o dedo médio é a base. Então veja bem, se a sua mão estiver assim e tiver essa base, o que vai acontecer? Você vai pegar o dedo midinho, o menor, e você vai e volta com ele, né? Tranquilo? E o polegar? A mesma coisa, o polegar vai e volta. E o dedo indicador? Também vai e volta. Agora, e o dedo anelar? O dedo da aliança. Não vai, né? Não tem nenhum Mr. M aí não, né? Ele não vai. Quando a base é Cristo, quando o centro é Cristo e a sua palavra, nós somos aliançados uns aos outros. O dedo anelar é o dedo que simboliza a aliança, o compromisso. Nós temos um compromisso verdadeiro uns com os outros, inquebrável. O ágape prevalece para a glória de Deus. Isso é viver família. Isso é ser corpo de Cristo. Isso é ser igreja. Isso é ser célula. Movimento relacional e discipular, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Gente, fantástico. Sim ou não? Muito bom. Acho que antes que vocês tentem me condenar depois, não falei nada com o pastor Alexandre, nada. Zero de comentário, de necessidade. Então, o que Deus falou com você aí e te confrontou, não coloca a culpa em mim. Tá? Alexandre tá indo embora. Mas é porque Deus nos sabia, Ele programou esses dias, porque o Senhor está trabalhando em nós como corpo para sermos melhores, para ser um corpo mais saudável, um corpo que funciona
que funciona segundo as diretrizes dele para poder crescer, para poder se movimentar e crescer, porque a igreja do Senhor foi feita para crescer, mas para crescer saudavelmente. Um corpo saudável, ele cresce com qualidade. Então é para isso que o Senhor nos trouxe aqui, e eu estou muito grato a Deus, muito grato por todos os irmãos que fizeram um esforço muito grande para estar aqui nesse seminário. A gente vai encerrar só amanhã, mas desde ontem à noite, os irmãos que vieram, mesmo com a chuva, ainda vieram muito. Eu quero honrar todos vocês mesmo, mas eu quero fazer menção de duas famílias, né, assim, da família de Eduardo e Fernanda, que estão chegando na igreja, mas ontem mesmo com chuva eles estiveram aqui, né, e a Nanda, louvado seja Deus. E também Diego, gente, Diego fez uma cirurgia ontem, uma cirurgia de hérnia, ele fez uma cirurgia ontem, ele estava assim, pastor, como é que eu não vou participar do seminário? E eu estou pensando que Diego vai ter alta só segunda-feira. Diego está ali, gente, ele veio para participar do seminário. Então, aplauda o Senhor mais forte, assim, para honrar bem a vida desses irmãos, dessas duas famílias. E mais, aplauda ao Senhor pela vida de cada um que está aqui também, tá? Quero honrar vocês, porque esse é um tempo muito especial. Nossa igreja está sendo preparada por Deus para crescer para a glória de Deus, mas para crescer sólida, uma igreja edificada na palavra, sólida na palavra, sólida nos princípios cristãos. Então a gente saiu daqui bombardeado de princípios cristãos, a palavra nos orientando de como devemos viver como igreja do Senhor Jesus. Amém? E como família. Falei domingo aqui também sobre isso, né? De que nossos laços como família de Deus, eles são... Os nossos laços com a nossa família biológica, ele tem um tempo para terminar. Mas os nossos laços como família de Deus é para a eternidade. Então, no mínimo, a gente deveria ter o mesmo senso de valorização e de responsabilidade com a família de Deus que temos com a nossa família biológica. Sim ou não? No mínimo, né? Para não dizer outra coisa, mas no mínimo. Então, assim, e hoje o Senhor falou de novo isso. Somos famílias, né? Somos família do Senhor. Então, muito obrigado, grato a vocês. Amanhã nós estaremos com a nossa escola às 9 horas da manhã, iniciando aqui a escola. Ser uma bênção. O último assunto do nosso material, né? De adultos e adolescentes, e adultos e jovens. E aí, a gente vai estar aqui, estejam aqui para a gente encerrar. O assunto é fantástico, assim, é uma conclusão maravilhosa, gostei demais até. Então, 9 horas da manhã, tá? Então, conto com vocês mais uma vez, todos estão convocados para estar, né? Não é um convite, né pastor? Convocado para estar na escola amanhã, 9 horas da manhã, tá bem? Então, vamos ficar em pé, vamos orar, agradecendo ao Senhor, encerrando aqui essa noite. Ainda tem um resquício do coffee break, você pode depois ir para lá e tomar café, tem umas coisas ali, tá? Amanhã a gente se encontra aqui 18h30, né? Depois da escola 9 e à noite 18h30 em ponto. Estaremos tendo uma dinâmica mais rápida da abertura do culto para a gente dar o tempo adequado para a última palestra do nosso seminário. Então, os irmãos que estão acostumados a chegar aqui 7 horas, 7h30, vai chegar aqui, já vai estar com o bonde andando, seu balão já caiu, já estourou. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque nada disso aqui teria condição de ser produzido pela força do braço humano. Te louvamos porque isso aqui tudo é construção do Senhor. Te louvamos porque isso aqui é uma marcação importante ao nosso coração de que aquilo que tu estás fazendo na tua igreja é consolidado, é para ficar, é verdadeiro, é real. E isso gera esperança ainda maior em nosso coração de que estamos avançando para a tua glória, Senhor, como igreja.
Então nos abençoe, continue nos abençoando, nos dando a direção, porque não abrimos mão de fazer somente segundo a tua orientação, Espírito Santo. É assim que vivemos, é assim que nos movemos e é assim que queremos continuar a viver, debaixo da total submissão às tuas orientações como igreja do Senhor. Obrigado por essa tarde e noite aqui de ministração. Gratidão pela vida do teu servo, pastor Alexandre, e toda a sua família, Senhor, que o liberou também para estar aqui. Que o Senhor cubra com a tua graça a vida do teu filho e toda a sua casa, para a tua glória também, em nome de Jesus. Também nos leva agora em paz, debaixo da segurança, da direção do Senhor para nossas casas ou para onde estamos indo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.